Isso se aplica a todo o nosso continente. Há pouco tempo, a Venezuela ela enfrentou uma grande crise interna. Agora, o Chile também vem entrando numa crise profunda. A Bolívia nem se fala. A última vez que eu olhei ontem, algumas pessoas tinham morrido num protesto a favor de Evo Morales e coisas do tipo. E a situação no nosso continente não é boa. E, infelizmente, nós não podemos dizer algo diferente nos referindo ao Brasil, porque a situação aqui no Brasil também não é uma situação boa. Independente do seu posicionamento político, independente de quem é o seu candidato, independente de que partido você adota, a realidade é que no Brasil as coisas também estão bem complicadas. Parece que a cada dia a política vai mal, a violência vem tomando de conta das ruas e a moral vai se pervertendo a cada dia que passa. E nós podemos, se a gente observar bem, ver com clareza o declínio da nossa nação. Então, Deus ele tem visto o que tem acontecido, Deus sabe o que tem acontecido. Nós também sabemos. Irmãos, diante disso, nós nos deparamos com uma pergunta. Será que Deus, ele conhece, de fato, os problemas do Brasil? Será que Deus tem visto a situação sofrida do povo brasileiro? Será que a corrupção dos nossos dias tem chegado até os olhos de Deus? Será que Deus tem conseguido sentir o cheiro do sangue que tem sido derramado nas nossas ruas durante todos esses anos? Será que Deus ele tem visto o que tem acontecido ultimamente no Brasil? Qual é a resposta para essas perguntas? Sim, Deus conhece a situação. Mas essa resposta ela gera no nosso coração uma segunda pergunta, que é: por que é que Deus não faz nada? Por que é, irmãos, que Deus não acaba com os corruptos? Por que é que Deus não resolve a situação? Por que é que Deus não torna o Brasil um país tranquilo de se viver, em que nós temos segurança de sair na rua e não precisamos temer os malfeitores? Em resumo, irmãos, onde é que Deus está diante do declínio do Brasil? Perguntas semelhantes a essas invadiram a cabeça de um homem de Deus no passado. O nome desse homem era Abacuque. E Abacuque, ele foi um profeta em Israel. Ele, então, em um determinado momento da sua vida, teve suas dúvidas sanadas em relação a esse assunto e pôde compreender melhor onde é que está Deus diante do declínio de uma nação. Então, irmãos, hoje nós nos apoiaremos no livro de Abacuque. Nós vamos estudar esse livro como um todo, de uma forma panorâmica, é claro, a gente não tem tempo de ver cada detalhe. E nós vamos tentar, por meio desse livro, entendermos e aprendermos duas verdades que não podem fugir da nossa mente, mesmo quando a nação parece declinar. Mas antes da gente prosseguir, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua benignidade em nosso favor. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, mesmo diante do caos social. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, mesmo diante da polarização política. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, em quem nós podemos confiar, mesmo diante das mais terríveis situações. Agradeço-te, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nosso favor. E te peço que o Senhor agora, mais uma vez, coloque o nosso coração cativo à Tua palavra. Nos dê, Pai, a Tua iluminação para que venhamos entender aquilo que vai ser pregado nessa manhã. É o que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, era por volta do ano 603 e a situação do antigo Oriente Próximo, a região de Israel, era bem conturbada. Aquela região experimentava a mudança de governo e a ascensão de um novo império. O Império Assírio, que foi bem poderoso e forte, agora estava caindo, e os exércitos babilônicos se levantavam com cada vez mais força. Nesse momento, Israel também passava por um período de apostasia. Depois da morte de um rei bondoso, que promoveu ali um avivamento espiritual, Israel agora estava enfrentando
um período de sequidão espiritual, um período em que o povo estava virando as costas para Deus, em que os governantes incitavam o povo a fazer o que era mal, e o povo vivia numa situação de incredulidade terrível. Diante dessa situação, Abacuque começou a ter sua alma perturbada. Ele começou a se indagar porque ele conhecia Deus. Ele sabia a história do poder de Deus. Ele sabia que Deus tinha poder de fazer coisas maravilhosas. Então aquele homem começou a questionar, vendo a situação da sua nação, por que Deus não agia. Ele não conseguia compreender por que Deus não tomava uma providência, por que Deus não tomava uma atitude, por que Deus não fazia algo a respeito dentro daquela situação. O profeta, então, ele passou um tempo orando. Ele clamou ao Senhor, mas parecia que Deus estava distante e indiferente. O livro de Abacuque é basicamente um registro do momento em que as dúvidas de Abacuque e que o conflito, a crise dele, chega a um ponto de decisão. Porque esse livro ele vai, de forma diferente de muitos outros da Bíblia, estabelecer-se em cima de um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque aqui coloca-se no lugar da humanidade e faz a Deus algumas perguntas que talvez todos nós desejássemos fazer. Então Abacuque vai fazer uma pergunta e obter uma resposta. Fazer uma segunda pergunta e obter então uma segunda resposta. E neste processo, o desespero inicial de Abacuque será convertido em uma esperança e uma firme alegria no Senhor. Então nós vamos tentar, nesse estudo, aprender o mesmo que Abacuque aprendeu. Vamos tentar, mesmo diante de uma situação terrível, de uma situação conturbada, em que nossa nação enfrenta, vamos tentar, nesse momento, trazer à memória e alimentar no nosso coração, pelo menos duas verdades elementares sobre Deus dentro dessas circunstâncias. E a primeira verdade nós vamos encontrar no capítulo 1 de Abacuque, versículos de 1 a 11. E vai abrindo sua Bíblia lá, Abacuque, capítulo 1. A primeira verdade encontraremos nos versículos de 1 a 11. E como eu disse, esse texto ele vai começar com uma pergunta, uma queixa, uma indagação de Abacuque a Deus. E essa indagação ela é vista inicialmente nos versículos de 1 a 4, que dizem o seguinte. Abacuque, capítulo de número 1, versículos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras iniquidade, me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa fala de Abacuque aqui, irmãos, é uma fala que deve ser bem destacada nos nossos dias. Irmãos, aqui nós vemos um homem que tem uma visão que está em extinção no nosso século. Essa fala de Abacuque, ela revela aqui pelo menos dois elementos que são importantíssimos para que nós os gravemos no nosso coração. O primeiro desses elementos é a dependência de Deus. Aqui nós vemos um homem que entende sua impotência. Vemos um homem que compreende sua necessidade de outro. Nós vemos um homem que sabe que não pode solucionar seus problemas sozinho. Essa atitude, irmãos, ela é um ataque direto ao ativismo cego e independente que tem se levantado nos nossos dias, até no meio da igreja. Muitas pessoas, elas acham que podem salvar o mundo. Elas acham que podem salvar o mundo com suas opiniões fortes, com suas postagens no Facebook ou com coisas do tipo. Muitas pessoas acham que nossas atitudes poderão ter um poder determinante para a mudança no curso da história e que elas serão um fator primário para definir o que acontecerá e estabelecer a paz no nosso país.
dentro dessa visão, algumas pessoas estabelecem para si alguns elementos redentores. Por exemplo, algumas pessoas acham que a solução para os problemas do Brasil é a educação. Se você abrir o jornal hoje, talvez, e você tiver a oportunidade de ver o que algum comentarista diz, você vai ver que, muito provavelmente, ele vai tentar trazer a educação como um elemento que pode salvar o Brasil. A ideia dentro desse pensamento é que, se as pessoas forem educadas, se as pessoas receberem conhecimento, elas poderão, então, ter um desempenho melhor socialmente. E isso, em parte, é até verdade. Mas deve ser muito terrível para essas pessoas entrar nas prisões e ver o tanto de gente graduada que tem lá. Deve ser terrível para essas pessoas ver que os maiores corruptos do Brasil não são pessoas que não sabem assoletrar a escola, não. São pessoas sábias, que têm muito conhecimento. A solução não é a educação. Por outro lado, existem pessoas que querem solucionar os problemas do Brasil olhando unicamente para uma pessoa, para um candidato específico. Se você abrir hoje o seu celular, entrar no Facebook e passar o dedo por 5 minutos, você vai ver pessoas dizendo: a solução para o Brasil é o Lula. Outros vão dizer: a solução para o Brasil é o Bolsonaro. Você vai ver pessoas dizendo Lula livre ou Bolsonaro 2022. Você vai ver pessoas estabelecendo esses homens como Messias. Mas a verdade é que eles são pecadores. Eles não são a solução. Pode ser que um deles tenha uma boa intenção. Pode ser que um deles até seja alguém bem intencionado, que se apoie em alguns muito bem selecionados parâmetros bíblicos. Mas esses homens não são a solução. Não adianta confiar em homens. Não adianta depender de ideais, de ideias, de pessoas. A única solução para o problema de uma nação, a solução final, é Deus. Foi isso que Abacuque entendeu. E por isso essa fala é uma fala que mostra dependência. Mas a dependência não é o único elemento encontrado aqui. Porque essa queixa de Abacuque, ela é uma queixa dependente, mas também é uma queixa inteligente. Abacuque compreende, irmãos, quem Deus é. Ele sabe que tem que depender de Deus, mas isso não leva Abacuque à omissão. Esse fato de saber que Deus pode intervir não leva ele a ficar parado. A fé de Abacuque não é uma fé alienada. Ele não é um homem que acha que pode ficar parado diante da corrupção. Ele sabe que Deus pode intervir. Ele sabe que Deus tem um plano maior. Mas ele entende que ele tem um papel na história. E é por isso que ele ora. E é interessante, irmãos, nós notarmos o poder que Abacuque dá à oração. Porque nos dias de ativismo que vivemos hoje, a oração ela é tida até como um rito religioso. Ela é tida como uma válvula de escape ou como uma coisa que nós devemos fazer. Mas Abacuque não. Abacuque leva a oração a sério. Ele entende que a oração, que clamar a Deus, é uma arma poderosíssima dentro da batalha pela justiça social. E é incrível, irmãos, como pessoas no nosso tempo têm tido uma atitude oposta à de Abacuque. Existe um ditado que diz assim: em terra de sapo, de coca com ele. Você já ouviu esse ditado? Esse ditado ele expressa uma ideia. Quando você está no meio de um ambiente, você deve se adaptar ao ambiente. E muitas vezes o nosso problema é esse. Muitas vezes nós escolhemos tentar buscar a paz para a nossa nação usando os meios do mundo. Nós queremos vencer o mundo com as armas que o mundo nos fornece. Muitas vezes nós temos uma visão tão vertical, tão horizontal, temos uma visão tão humana das coisas que nós queremos resolver os problemas do Brasil com ideologias, com pensamentos, com coisas provenientes desse mundo. Mas a oração aqui foi a arma utilizada por Abacuque. A oração para compreender os problemas foi o método que Abacuque utilizou nessa situação específica. Eu gostaria de esclarecer, irmãos, que o meu intuito com isso não é o de dizer que nós não temos responsabilidade. Eu não estou aqui falando que uma pessoa não pode ter uma vida pública ou se envolver em questões que envolvem todo o Brasil. Um crente pode ser um vereador, um crente pode ser um prefeito,
Um crente pode ser um deputado, pode ser até um presidente da República. Mas o ponto que eu estou tentando levantar aqui, o que eu estou tentando fazer aqui é um contraponto com o que vem sendo feito. Porque muitas pessoas têm esquecido de olhar as coisas do andar de cima, de encarar a perspectiva do ângulo de Deus e de entender que, mesmo diante do caos, nós ainda somos, antes de tudo, o povo da cruz. E foi isso que Abacuque entendeu. Ele entendeu que diante dessa situação de caos, ele não precisaria das ideologias do mundo. Ele não precisaria de um partido. Ele não precisaria das armas que o mundo lhe supre. Ele precisaria, inicialmente, de Deus. Algumas pessoas, irmãos, dizem que a esquerda ela não presta, porque o pensamento da esquerda idolatra o Estado. Eles dizem assim, o esquerdista ele é alguém que idolatra o Estado. Então eu vou combater ele. Como? Com o pensamento de direita, que tem uma tendência de idolatrar o indivíduo. Algumas pessoas dizem que o Lula, ele não é a solução para o Brasil, não. A solução é quem? É o Bolsonaro. Querem dizer que um pecador não é a solução, que a solução é outro. Irmãos, muitas vezes nós descemos para o andar de baixo e queremos resolver os problemas de toda a nossa esfera social de um ponto de vista humano. E foi isso que Abacuque percebeu. Foi neste erro que ele não caiu. Ele olhou para Deus como a sua única e definitiva solução. Ele olhou para Deus como o único que primariamente, de forma definitiva, poderia mudar a situação. Tendo isso em mente, Abacuque fez sua queixa dependente e inteligente. Ele perguntou, Senhor, o Senhor está vendo a situação em Israel? O Senhor está vendo, Deus, que o povo está se desviando. O Senhor está vendo que nós temos um governo injusto e que as coisas vão mal aqui. Senhor, você pode agir. Então por que você não faz nada? Por que, Senhor, você me deixa ver a opressão? Por que você deixa a justiça ser pervertida? Até quando os justos vão sofrer? Até quando a violência vai reinar, Senhor? Ele chega diante de Deus com convicção e faz essa pergunta. E talvez muitos aqui poderiam chegar diante de Deus e dizer isso. A gente poderia chegar diante de Deus e dizer, Senhor, por que tanta corrupção no Brasil? Senhor, por que o Senhor não desce do céu e mata esses políticos ladrões? Senhor, por que o Senhor não acaba com essas pessoas que querem destruir o povo? Por que, Senhor? Por que o Senhor não intervém nesse mundo? E nós podemos aplicar isso para o nosso problema pessoal. Talvez existam pessoas aqui que há anos vêm enfrentando problemas, que há anos vêm batalhando contra males, que há anos vêm dizendo, Senhor, me dê a vitória nessa área, mas a vitória ainda não veio. Talvez existam pessoas aqui que há muito tempo oram em favor dos seus maridos, que dizem, Senhor, traga ele para ti, converta ele. Você não está pedindo uma coisa ruim, mas ainda não aconteceu. Talvez existam mães aqui que já choraram e disseram, meu filho não é um crente, Senhor, salve-o, mas ele ainda não se converteu. O coração humano, ele é ansioso por perguntar, por que, Senhor? Por quê? Mas a resposta que Abacuque recebe estava muito longe daquilo que ele esperava. O registro da resposta do Senhor encontramos nos versículos 5 a 11. Atente aí para o que o texto diz. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal que não vos crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas, que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Eles todos vêm fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra,
as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então aqui nós vemos essa primeira resposta do Senhor a Abacuque. E a resposta de Deus para Abacuque estava longe do que Abacuque imaginava. Porque o que Deus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: Abacuque, você está imaginando aí que a sua situação está complicada? Você acha que as coisas estão difíceis? Você pensa que as coisas estão horríveis demais? Pois Abacuque, você não está vendo as coisas direito, não. Amplie um pouco mais a sua visão e observe melhor. Porque eu estou agindo de uma forma tão maravilhosa que se alguém dissesse para você o que eu estou fazendo, você não acreditaria. Você sabe os caldeus, os babilônicos? Aquele povo que está se levantando agora, que todo mundo já está ouvindo falar? Pois é, eu vou levantar aquele povo e ele vai vir aqui para destruir vocês. Ele vai vir aqui para castigar vocês. Preparem-se, pois os babilônicos virão destruir Judá. Irmãos, imagine aí o susto que Abacuque tomou. Imagine como ele deve ter sentido aquele frio na boca do estômago, aquela sensação terrível de medo, porque a situação estava difícil, mas agora ele tinha uma garantia: Deus iria vir, Deus iria trabalhar, e a obra do Senhor seria uma obra que destruiria Israel. Um grande inimigo viria. Isso era uma certeza, não era uma possibilidade, porque Deus falou. Imagine aí, irmão, a gente orando e dizendo: Senhor, salva o Brasil, tira a nossa nação desse estado tão terrível. Então Deus diz: vocês querem ver o que eu vou fazer? Lá na Europa tem um paizinho que está se levantando. É um país pequeno, mas não se preocupem não, porque ele vai se levantar. Ele vai se tornar uma grande nação e ele vai vir aqui. Ele vai conquistar o Brasil. Ele vai violentar as mulheres. Ele vai matar os velhos. Vai destruir as crianças. E vai manchar as ruas das cidades de vocês com sangue. Imagine que situação terrível. E foi isso que o Senhor falou para Abacuque. Foi esse conceito que o Senhor apresentou para Abacuque. Mesmo diante dessa terrível situação, Deus estava trabalhando, mas a obra do Senhor não era aquilo que Abacuque esperava. E essa é a primeira verdade, irmãos, que a gente não pode esquecer quando o caos social parece tomar de conta do nosso Brasil. A primeira verdade que nós não podemos esquecer é que, mesmo no declínio de uma nação, Deus ainda é atuante. Mesmo, irmãos, quando a nossa nação vai mal, nós não podemos pensar que o Senhor está parado. Deus, ele não para de agir. Deus, ele continua atuando. Deus, ele não está indiferente para o que vem acontecendo aqui. O Senhor conhece o sofrimento do povo, mas ele está agindo. E nós não podemos nos enganar, o Senhor está trabalhando. Foi Ele que levantou a situação que enfrentamos hoje. O quadro atual do Brasil não é resultado de uma sequência aleatória de fatos. Quem está hoje no poder foi colocado ali pelo Deus que vem trabalhando na nação brasileira. Você pode dizer: não, Mateus, isso não é verdade, não. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Independente de você gostar do presidente ou não, quem foi que colocou o presidente no poder? Foi o povo. O povo é burro, né? Quem foi que colocou o presidente no poder? Por que foi que ele não morreu com aquela facada? Porque o Tancredo Neves morreu antes de assumir. Foi o acaso que protegeu o presidente? Foi a sorte? Quem foi que protegeu ele? Por que foi que ele não morreu naquele dia? Se você é um crente, não tem para onde fugir da resposta. Foi Deus. Irmãos, a situação no nosso país não é uma situação que está sendo desconhecida de Deus.
O Deus da Bíblia, ele não vira as costas para o mundo quando Apocalipse termina de ser escrito. O Deus da Bíblia, ele não fecha os olhos para o mundo até que Jesus volte. Ele não está agora lá no céu, indiferente ao nosso sofrimento. O Deus da Bíblia tem agido. Ele tem feito uma obra no Brasil. E por mais que o resultado hoje não seja aquele que a gente deseja ou espera, esse resultado é uma obra do Senhor. Ele está trabalhando, ele é atuante. Nós não podemos nos enganar. Esse Deus que levantou os caldeus ainda tem levantado pessoas hoje. E essa é a primeira verdade que vai encaixar como a primeira, que vai servir como a primeira pedra do quebra-cabeças aqui. Deus, ele é atuante mesmo no declínio da nossa nação. Deus, ele tem trabalhado. Deus, ele tem feito algo a respeito. Não podemos nos enganar. Mesmo que a obra do Senhor não seja aquilo que nós esperamos. De uma forma mais pessoal, Deus também tem trabalhado na sua vida. Talvez você tenha buscado a vitória. Você tenha buscado vencer o mal que lhe aflige. E ainda não conseguiu. Mas talvez ainda não seja o momento certo. Talvez Deus não queira ainda que você vença e talvez Ele nunca queira que a vitória chegue para você. Mas um fato é irrevogável. Esse Deus está trabalhando. Ele está operando. Ele não está parado. Essa é a primeira verdade que nós devemos entender. Mas o livro de Abacuque, ele caminhando mais para frente, ainda nos revela uma segunda verdade. E essa segunda verdade, ela começa a ser entendida logo na segunda queixa que Abacuque vai fazer. Então vejamos agora a segunda queixa de Abacuque. Essa queixa está do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo de número 1 do capítulo 2. Diz o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como o peixe do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e ajunta-os na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua... oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque elas enriquecem a sua porção e têm na gordura sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque, chocado com a resposta de Deus, agora ele concentra sua questão em outro ponto. O profeta não conseguia compreender como Deus poderia punir o povo de Israel, levantando um povo perverso para ser instrumento dessa disciplina. Como Deus poderia disciplinar o povo que, mesmo tendo problemas, era até um povo bom, com um povo que era terrível e idólatra? Deixa eu esclarecer esse ponto. Imagine que você tem um vizinho aí. Você tem um vizinho e, normalmente, todo mundo tem um vizinho que tem raiva. Então, tomara que ninguém seja vizinho aqui só da família. E você tem um vizinho e você mora num terreno que é ao lado do terreno dele e todas as duas casas têm um quintal até considerável. Então, todo dia, esse vizinho, ele diz assim: eu vou jogar meu lixo fora. Então, ele pega o lixo e joga no seu terreno, joga no seu quintal. Você chega na casa dele: rapaz, como é que pode? Você não tem juízo, não. Então, você reclama. No outro dia, ele joga de novo o lixo no seu quintal. Então, passa mais um dia, você acorda de manhã, quando olha, o lixo está no seu quintal. Você se zanga, mas diz: eu sou crente, não vou matar. Então, orar a Deus para que ele morra. Então, vou esperar aqui. Então, ele joga o lixo no seu quintal, joga o lixo no seu quintal.
Aí um dia você chega com as compras lá do Bom Preço e uma sacola está ali no chão e ela voa, cai no quintal dele. Então ele chega na sua casa e diz assim, você é doido, é? Você é um porco sem educação mesmo, né? Como é que você joga uma sacola no meu quintal? A vontade do nosso coração nessa situação é dizer, o quê? Quem é você? Você todo dia faz isso e agora porque aconteceu um acidente, eu não posso fazer. Eu podia jogar meu lixo todo no seu quintal? Era mais ou menos isso que o povo de Israel estava dizendo. Estava dizendo, o Abacuque aqui, falando por meio do povo. Ele estava dizendo, Senhor, como é que pode? Nós somos maus, mas esse cabra não vale nada. Senhor, a gente está fazendo o que é errado. Mas o que esse povo está fazendo? Como é que você vai castigar a gente por meio deles? Senhor, não faz sentido para mim. Por que o Senhor vai usar esse instrumento? Era isso que estava acontecendo em Israel, irmãos. Como é que eles não conseguiam entender, compreender como uma nação perversa poderia corrigir uma nação que era mais justa do que ela. Eles não conseguiam compreender como uma nação idólatra poderia castigar o povo de Deus. É como se um assassino de crianças quisesse lhe ensinar a cuidar dos seus filhos. É como se um ladrão quisesse lhe ensinar a como guardar bem o seu dinheiro ou como organizar suas contas financeiras. É como se um corrupto terrível quisesse administrar a sua casa. Ele não conseguia compreender, ele não conseguia conceber como Deus poderia usar uma nação perversa para executar juízo. Abacuque, ele não entendia o plano de Deus. Ele não compreendia as estratégias de Deus. Ele não conseguia enxergar lógica nas ações de Deus. Ele sabia que Deus estava trabalhando. Ele sabia que Deus era atuante. Mas ele não conseguia entender o porquê. Ele não conseguia entender o porquê. E esse dilema de Abacuque é um dilema de todos nós, porque o sofrimento humano, o mal no mundo, ele impõe para nós essa questão. A gente sabe que tem um Deus no céu, a gente sabe que tem um Deus poderoso. Então, por mais que a fé, ela costure os nossos lábios, por mais que a fé, ela tranque nossa boca, ainda sempre escapa um porquê. Talvez você venha trabalhando nos últimos anos para que a sua família se converta. Você já evangelizou, já pregou, já orou, já jejuou, e esse é o certo, o ideal é que eles se convertam. Mas Deus não quis ainda. Talvez você há anos vem batalhando com uma doença, mas você ainda não ficou curado. E você diz, por que, Senhor? Não é melhor que eu esteja curado para te servir, não? Muitas vezes parece não haver lógica. Aparentemente, não há lógica no plano de Deus. Muitas vezes Deus está trabalhando, mas nós não entendemos por quê. Não entendemos os caminhos, não entendemos os meios de Deus. E nessa hora, essa queixa de Abacuque nos é pertinente. Por que Deus age como Ele age? A resposta do Senhor para Abacuque, ela é definitiva e final. E se a pergunta de Abacuque é contemporânea, a resposta do Senhor é mais contemporânea ainda. Observem o que diz os versículos 2 a 20 do capítulo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O texto continua dizendo, não levantarão, pois, estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente seus credores e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu muitos povos, pecaste contra tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando bebida ao seu furor, que embebeda-lhe para contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra. Bebe tu também e exibe tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta, porque pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A resposta do Senhor para Abacuque, irmãos, ela é clara e poderosa. É uma resposta que mostra a soberania de Deus. O Senhor aqui, ele amplia ainda mais a visão de Abacuque e mostra para o profeta que nada foge do controle de Deus. Primeiramente, na resposta do Senhor, nós temos mais uma ampliação de visão. Primeiro, Abacuque estava olhando muito para o problema dele. Ele estava olhando para a nação dele. E o Senhor disse assim, olhe além, olhe nas nações vizinhas. Depois, o Senhor continua a ampliar. E nessa segunda resposta, ele convida Abacuque para olhar além do seu tempo. Ele convida Abacuque para olhar a estrutura da realidade. Ele convida Abacuque a contemplar um fato que não está preso a uma época, a uma circunstância ou a um tempo específico. Ele convida Abacuque a compreender uma verdade universal que não pode ser mudada. Essa verdade é: os ímpios serão destruídos. Os que não temem a Deus, eles sofrerão, e o juízo de Deus não falhará. Abacuque, ele não precisava questionar os meios do Senhor. Ele não precisava indagar os caminhos do Senhor, porque o Senhor mesmo já tinha deixado claro que o bem vencerá no final. Os ímpios, eles estão num beco sem saída, mas os justos, eles vivem por sua fé. Muitas vezes nós somos como Abacuque. Nós temos a tendência de fixar tanto no nosso problema temporal, que nós acabamos fixando o nosso olhar em um ponto específico da nossa vida ou da história. Nós nos esquecemos do tamanho do nosso problema e tratamos esse problema como se ele fosse infinito e nos esquecemos de que nosso Deus é eterno. Nós deixamos de encarar os fatos à luz da eternidade e engrandecemos nossos inimigos como se eles fossem maiores do que realmente são. O Senhor começa enfatizando isso, e depois vem os 5 Ais, os famosos 5 Ais. E o ponto de destaque aqui é que os ímpios serão destruídos. Talvez a gente se questione, por que Deus não faz nada com o Brasil? Por que Deus não castiga os corruptos? Mas o ponto é, Deus castigará. O juízo é inevitável, não há para onde correr, ele castigará. E ele encerra as dúvidas de Abacuque, ele quebra o pensamento errado do profeta. E a última frase, ela resume bem o todo desse discurso de Deus. Ele diz,
O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque deveria ficar em silêncio, porque o plano de Deus é melhor, os caminhos de Deus são melhores, a vontade de Deus é absoluta e soberana. Nós não podemos nos enganar, irmãos, mesmo nos momentos de caos social, o nosso Deus ainda é soberano. Irmãos, nós não podemos condicionar a felicidade do nosso coração, a situação da nossa nação. Não podemos condicionar nossa tranquilidade às circunstâncias oferecidas pelo governo. Não podemos deixar o nosso coração se desesperar diante da iniquidade que se levanta no Brasil. Por mais que as circunstâncias pareçam ruins, por mais que a Câmara dos Deputados, o Senado, o Presidente, o Supremo Tribunal de Justiça, por mais que todos os três poderes se voltem contra a nação brasileira, mesmo assim, nossa batalha ainda não está perdida. Mesmo na situação mais terrível, nós ainda podemos ser felizes. Podemos ser brasileiros felizes, porque a nossa esperança está num Deus que não falhará. Ele sabe o que é o melhor. Abacuque entendeu isso. Ele compreendeu. Ele finalmente compreendeu esta lição. O Senhor não somente está trabalhando, o Senhor também é soberano. E essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui. E a prova, de fato, que Abacuque entendeu isso, está no capítulo de número 3. Convido vocês a abrirem suas Bíblias lá. Abacuque 3, versículos 17 a 19. O texto diz o seguinte: depois desse momento de desespero, que foi se agravando cada vez mais, o desespero de Abacuque é convertido em esperança e alegria. E esse texto ele expressa bem essa esperança e essa alegria. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a coça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para instrumento de cordas. Irmãos, o povo de Deus ele pode manter a esperança, mesmo diante do declínio do Brasil. A gente pode manter a esperança. A gente pode continuar alegre, mesmo Deus usando uma estratégia que nós não compreendemos. Por mais que a gente não entenda o que o Senhor quer fazer, ainda assim a gente pode se alegrar, porque quem está fazendo é o Senhor. É o Deus soberano que está agindo. Então, mesmo que o Brasil não mude, mesmo que o candidato que eu não quero seja eleito na próxima eleição, mesmo que a situação piore e seja aprovado toda sorte de coisas terríveis, ainda assim eu posso olhar adiante. Ainda assim você pode olhar adiante e você pode se alegrar em um Deus que é maior do que as circunstâncias da vida. Diante de tudo isso que nós ouvimos nessa manhã, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 dessas lições. A primeira dessas lições é: Deus é a única solução definitiva para a nossa nação. Sabendo disso, nós devemos colocar as outras soluções em segundo lugar. Nós não podemos confiar inteiramente em um homem. Nós não podemos confiar inteiramente numa ideia. Algumas pessoas acham que se o Bolsonaro for reeleito, tudo vai melhorar. Outras pessoas acham que se o Lula arrumar um jeito de se tornar elegível e for eleito como presidente do Brasil, tudo vai melhorar. Mas não. A gente pode até ter preferência por um candidato ou outro, mas a gente não pode achar que eles são a solução. A gente não pode achar que o meu deputado, o meu prefeito, o meu vereador é a solução. Porque não é. Não são solução. São homens pecadores. São ideias que de alguma forma são corrompidas pelo pecado.
são falhas que, de alguma forma, refletem a corrupção que veio ao homem depois da queda. A nossa única esperança é Deus. E como nós sabemos, o nosso país nunca vai desejar Deus como nós desejamos. Isso nos leva para a nossa segunda lição, que é que nós não devemos esperar um futuro unicamente otimista para o Brasil. Irmãos, nós cremos que as coisas só vão piorar. Pode ser que daqui a poucos anos o Brasil esteja dentro de uma guerra civil. Pode ser que daqui a pouco tempo a nação brasileira esteja numa situação tão terrível que os povos do mundo se tiram vergonha em falar o nome do Brasil. Pode ser que isso aconteça. Deus, ele é soberano. Ele não é obrigado a fazer o que eu ou você queremos. Pode ser que o plano de Deus seja que a nação brasileira seja destruída. E se isso acontecer, o que é que vai ser de você? Porque existem pessoas que estão vivendo uma vida dependendo unicamente do sucesso de seu plano. Pessoas que vivem como se o PT voltar ao poder ou o Bolsonaro for reeleito, a pessoa parece que vai morrer. E depois das eleições que aconteceram agora, uma militância terrível tem entrado no Facebook. Irmãos, é incrível como você não consegue passar 10 minutos na sua rede social sem ler o nome Bolsonaro ou Lula. É incrível como pessoas estão vestindo a roupa de cabo eleitoral e dizendo, o futuro do Brasil é esse daqui. Mas se não for? Se não for o que Deus quer, se o futuro que Deus quer for a destruição, se Deus quiser levantar um inimigo, se Deus quiser castigar a nação por meio de mais 20 anos de governo corrupto, o que fazer? Isso nos leva para a nossa terceira lição, que é, nós podemos ser felizes, mesmo que a situação piore. Eu percebi, irmãos, esse ativismo. Muitas pessoas modificaram quase que inteiramente suas postagens. Muitas pessoas não sabem mais falar de outra coisa senão política. Muitas pessoas agora têm colocado no centro do seu coração um candidato. Algumas pessoas têm perdido as estribeiras, têm perdido a razão, têm se empolgado tanto com a batalha que têm colocado alguns elementos políticos no centro do seu coração sem perceber. O mais terrível, irmãos, é que normalmente essas pessoas não são como Abacuque. Elas não clamam a Deus. Quantas vezes você, que é petista, orou para o Bolsonaro se converter essa semana? Quantas vezes você, que é bolsonariano, orou para o Lula se converter essa semana? Muitas vezes nós deixamos as coisas secundárias ocultarem nossa visão, ou taparem os nossos olhos para as coisas principais. O povo que deveria amar as nações, que deveria levar o evangelho para os povos, é um povo que odeia alguém e que não quer nem falar com ele, se ele for de esquerda. O povo que deveria proclamar a verdade de Deus para todos, sem distinção, que deveria pregar a toda criatura, se souber que alguém é de direita, passa pelo outro lado da rua. Irmãos, nós temos perdido o foco. A esquerda pode até focalizar no Estado. A direita pode até focalizar no indivíduo. O liberalismo pode até focalizar nas liberdades individuais de cada um. Mas nós, como cristãos, focalizamos em Cristo. Nós não podemos deixar as circunstâncias desse mundo, as coisas terríveis que acontecem aqui, tirar da nossa boca as maravilhas sobre Deus. Existe um Deus que é maior do que a política brasileira. Existe um Deus que é maior do que preferências políticas. Existe um Deus que é maior do que todas as circunstâncias. Então, mesmo que as coisas piorem, mesmo que nós não vejamos o fruto do nosso trabalho, mesmo que o nosso empenho não seja visto ou recompensado, mesmo que a situação não se altere, ou se alterar for para pior, ainda assim nós podemos ser felizes. Ainda assim nós podemos ser felizes, porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias da vida. Nossa felicidade depende do Senhor.
Irmãos, nós temos que resgatar essa visão. A Bíblia não nos identifica como povo político. A Bíblia não nos identifica como o povo da direita. A Bíblia não nos identifica como o povo da esquerda. A Bíblia não nos identifica como os liberais. A Bíblia não nos identifica assim. A Bíblia nos identifica como povo de Deus. Então, que antes de qualquer coisa, sejamos povo de Deus que lutam por almas desse mundo mau. Amém? Então, irmãos,